Sobre a petição inicial em dissídio coletivo, eu já mencionei e repito, ela recebe o nome de representação. E qualquer que seja a modalidade de dissídio coletivo, ela necessariamente terá que conter a qualificação adequada das partes, a exposição sumária do litígio, do conflito de interesses que se pretende seja julgado, e, ao mesmo tempo, formular um pedido que vai depender da natureza do dissídio coletivo que se esteja manejando. Se o dissídio coletivo for de natureza econômica, evidentemente que o que se pede é o deferimento da pauta de reivindicações dos trabalhadores. Se o dissídio coletivo é de natureza jurídica, o que se postula é exatamente a fixação da correta interpretação a respeito de uma cláusula normativa ou um dispositivo de lei sobre o qual as partes do conflito controvertem. Em se tratando de dissídio coletivo de greve, o pedido certamente será pela declaração da abusividade ou não abusividade do movimento paredista. Mas ainda sobre o dissídio coletivo de natureza econômica, eu repito aquilo que já disse em ocasião anterior, de que ele deve conter a transcrição de toda a pauta reivindicatória, devidamente justificada, ou seja, apresentando uma justificativa para cada item postulado. Há um erro que muito comumente se pratica na Justiça do Trabalho e que deve ser evitado. Alguns operadores do direito, ao invés de fazerem a inserção da pauta reivindicatória dentro da representação, anexam essa pauta de reivindicações em um documento à parte, como se ele fosse suficiente para substituir a transcrição da pauta dentro da petição inicial. Se isso for feito, o Tribunal Regional do Trabalho competente ou o próprio Tribunal Superior do Trabalho podem extinguir o feito sem resolução do mérito, pelo fato de que a pauta reivindicatória necessariamente terá que estar transcrita no corpo da petição inicial e devidamente justificada. Quanto à defesa, a defesa, evidentemente, ela também haverá de considerar a modalidade de dissídio coletivo a ser manejado na espécie. Mas seja qual for a defesa e seja qual for o dissídio coletivo que se conteste, ele vai ter que ser contestado através de uma peça única, através da qual a pessoa que defende a entidade suscitada deverá manifestar e apresentar todas as exceções de impedimento, de suspeição do órgão julgador, vai ter que arguir todas as preliminares que normalmente dizem respeito à não observância dos pressupostos processuais aplicados àquele dissídio coletivo em questão, e essa peça única vai ter que ter uma contestação de mérito. Portanto, temos que observar que a peça única ela tem que levar em conta, digamos, esses três aspectos fundamentais: a questão das exceções, a questão das preliminares e a contestação de mérito propriamente dita. No que diz respeito ao dissídio coletivo de natureza econômica, a contestação de mérito, via de regra, ela contém uma tentativa de demonstrar a impossibilidade da categoria econômica suportar as reivindicações formuladas pelos trabalhadores. E além dessa contestação de caráter geral, normalmente, há que se contestar individualmente cada uma das reivindicações formuladas pelos trabalhadores, e essa é a forma correta de se apresentar a defesa. Contesta-se, evidentemente, alguns aspectos gerais e faz-se a contestação de mérito para cada reivindicação específica, de modo que o julgador consiga ter, digamos, em mãos elementos suficientes para analisar a pauta reivindicatória. Agora, uma vez apresentada a defesa, há uma pergunta que nós temos que responder. É admissível a reconvenção no processo coletivo de trabalho?
E só lembrando para vocês, reconvenção, na verdade, é uma ação proposta pelo réu em um processo em que ele figura como requerido. Eu vou dar um exemplo no campo do direito individual que torna mais fácil a compreensão do tema. Imaginem que um determinado trabalhador ingresse com uma ação trabalhista postulando o pagamento de verbas rescisórias. Hipoteticamente, poderia o empregador, nos autos do mesmo processo, apresentar uma outra ação, denominada reconvenção, através da qual ele diz que aquele trabalhador ele deve ao empregador uma determinada quantia em decorrência de um prejuízo causado à empresa e que não veio a ser satisfeita em tempo hábil e da forma correta. Então, no campo do direito individual, a reconvenção ela é admissível. A pergunta a saber e a se responder é se no campo do direito coletivo é possível à parte suscitada fazer uso, manejo da reconvenção. E no meu entendimento, a resposta é não, apesar de haver uma divergência doutrinária a esse respeito. Eu acho que não é possível o manejo da reconvenção, em primeiro lugar, pelo fato de que ela não tem previsão na lei. Em segundo lugar, porque em se tratando de dissídio coletivo de natureza econômica, a reconvenção a ser formulada por um sindicato patronal ou por uma empresa, necessariamente reivindicaria do órgão julgador o deferimento de reivindicações da empresa ou do sindicato patronal. Ocorre que o dissídio coletivo de natureza econômica, em sua essência, não foi criado para apreciar reivindicações de empregadores ou da empresa. Ele foi criado para apreciar reivindicações dos trabalhadores, razão pela qual há um conflito lógico entre a reconvenção e o processo de dissídio coletivo de natureza econômica. Então, no meu entendimento, razão assiste à corrente doutrinária e jurisprudencial que advoga a tese de que a reconvenção não é admissível no processo coletivo do trabalho. Agora, há uma segunda questão para a qual nós temos que chamar a atenção, que é a seguinte: em que momento a parte suscitante do dissídio, a parte que propõe o dissídio coletivo, ela deve se manifestar sobre a defesa e documentos da parte suscitada? Normalmente, em se tratando de dissídio coletivo de natureza econômica e em dissídio coletivo de greve, o prazo para manifestação sobre a defesa e documentos é fixado no regimento interno do tribunal que julga aquele conflito. E, via de regra, corresponde a 10 dias contados da data da realização da audiência de conciliação e instrução. Entretanto, em se tratando de dissídio coletivo de greve, o prazo para apresentação da réplica, ou seja, a manifestação sobre a defesa e documentos, tem que ser feito necessariamente na própria audiência de conciliação e instrução, por uma razão muito simples. Porque o direito do trabalho é construído e concebido para acelerar, concluir um conflito que seja motivado por uma greve. Ou seja, uma greve, em tese, não deve durar muito tempo. Por esse motivo é que a manifestação sobre a defesa e documentos deve ser feita na audiência de conciliação. Tomem como exemplo uma greve de condutores de veículos na cidade de São Paulo, agendada para acontecer a partir do dia 1º de setembro de 2023. Vamos imaginar que a audiência de conciliação e instrução aconteça no dia 31 de agosto de 2023. E que nesta audiência, o desembargador instrutor do feito decida por conceder um prazo de 10 dias para que o suscitante se manifeste sobre a defesa e documentos. Ora, conceder um prazo de 10 dias para que a parte suscitante se manifeste sobre a defesa e documentos significa prorrogar demasiadamente a greve, à medida em que, após a manifestação da defesa e documentos,
O Ministério Público vai ter que exarar um parecer nos autos do processo, o processo vai ter que ser distribuído para o desembargador relator e só depois de percorrido todo este caminho é que será designada uma sessão de julgamento do conflito. Então, para que não haja o prolongamento excessivo da greve, é que se trabalha com a ideia de que a manifestação sobre a defesa de documentos aconteça na própria audiência de conciliação e julgamento. Mas aqui cabe uma outra pergunta. A partir do momento em que a parte suscitada do dissídio coletivo apresenta a defesa, em que há manifestação sobre a defesa de documentos, o que é que estará em julgamento neste dissídio que eu exemplifiquei agora, que envolveria a greve de condutores de veículos? Vai se julgar exclusivamente a greve ou também a pauta de reivindicações não atendida pela representação patronal? No meu entendimento, e a jurisprudência consolidada a esse respeito reforça esse entendimento, julga-se a greve e simultaneamente a pauta de reivindicações. Porque o artigo 114, parágrafo 3º da Constituição Federal, afirma que, em se tratando de greves em atividades essenciais, caberá ao Tribunal do Trabalho competente decidir o conflito. E decidir o conflito significa julgar a greve e as causas que o motivaram, razão pela qual o tribunal vai ter que declarar a greve abusiva ou não abusiva e, simultaneamente, vai ter que se debruçar e deferir ou indeferir a pauta de reivindicações dos trabalhadores. Aí alguém pergunta o seguinte, mas onde é que tem que ser formulada essa pauta de reivindicações? Essa pauta de reivindicações tanto pode estar contida na defesa do sindicato profissional que contesta a abusividade da greve. Lá, além de contestar a abusividade da greve, ele vai transcrever a pauta reivindicatória e vai postular pelo deferimento daquelas reivindicações, como ele também pode instaurar, o sindicato profissional, um dissídio coletivo de natureza econômica e requerer a reunião deste dissídio coletivo ao dissídio coletivo de greve, de modo que os dois sejam julgados simultaneamente no mesmo processo. Então são dois caminhos distintos que podem ser utilizados para que se julgue não apenas a greve, mas a reivindicação dos trabalhadores. Então essas são as observações que eu tenho a fazer a respeito da defesa em dissídio coletivo de natureza econômica. Em se tratando de dissídio coletivo de greve, por óbvio que a defesa ela vai ter que pugnar pela declaração de não abusividade do movimento paredista, vai ter que procurar demonstrar que a greve ela está sendo realizada em consonância com as determinações dos artigos contidos na Lei 7.783 de 1989, e em se tratando de dissídio coletivo de natureza jurídica, a parte suscitada vai ter que fornecer ao tribunal a sua interpretação a respeito daquele dispositivo de lei ou daquela cláusula normativa sobre a qual as partes controvertem. Então, com isso, eu encerro as minhas observações sobre a defesa e passo agora a analisar a chamada fase de conciliação e instrução no processo de dissídio coletivo. O artigo 860 da CLT determina que, uma vez protocolada a representação, caberá ao presidente do tribunal designar a audiência de conciliação num prazo de 10 dias. Isso, evidentemente, se aplica ao dissídio coletivo de natureza econômica, ao dissídio coletivo de natureza jurídica, mas não se aplica ao dissídio coletivo de greve, cuja audiência de conciliação e instrução tem que anteceder, via de regra, o movimento paredista, exatamente para que a greve não se prolongue em demasia. Isso de acordo com a ótica do direito do trabalho existente em nosso país. Muito bem. Designada a audiência de conciliação e instrução, as partes podem comparecer à sua realização, mas podem também não comparecer.
Eventualmente podem estar ausentes suscitante e suscitado no dissídio coletivo. Ainda que ambos estejam ausentes, o processo de dissídio coletivo segue o seu curso normal. O Ministério Público é chamado a exarar um parecer no processo, será sorteado um desembargador relator para apresentar um voto, que é uma proposta de solução do conflito, à sessão de dissídios coletivos, e será designada uma data de julgamento daquele dissídio coletivo na sessão de dissídios coletivos do tribunal competente. Se uma das partes comparece à audiência de conciliação e a outra não comparece, de igual forma, o processo de dissídio coletivo vai ter o seu curso normal. O Ministério Público exara o seu parecer, será sorteado um desembargador relator, será designada uma sessão de julgamento e o conflito de interesses será julgado pela sessão de dissídios coletivos do tribunal competente. Agora, ambas as partes podem eventualmente comparecer, isso é o que acontece via de regra, à audiência de conciliação e instrução. Se efetivamente chegarem a um acordo, o Ministério Público será ouvido sobre as bases daquele acordo, sobre a legalidade ou ilegalidade, sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Será sorteado o desembargador relator, que apresentará uma proposta de voto à sessão de dissídios coletivos, que irá homologar ou não homologar o acordo pactuado entre as partes. Agora, e se não há acordo entre as partes? Qual é, digamos, o curso natural do processo? Ou, dito de outra forma, haverá uma fase de instrução processual no dissídio coletivo? Haverá uma fase de produção de provas no dissídio coletivo? E aqui há uma controvérsia também entre os doutrinadores que militam, digamos, na área do dissídio coletivo do trabalho. Alguns entendem que não é cabível a existência de uma fase probatória, portanto, de coleta de provas no dissídio coletivo, bastando para tanto que sejam juntados alguns documentos para que o processo seja julgado, enquanto que outros que entendem que há sim a possibilidade e a necessidade da existência de coleta de provas no dissídio coletivo para que o processo coletivo seja julgado adequadamente. E quem defende a tese de que há uma instrução processual no processo de dissídio coletivo se fundamenta essencialmente no artigo 864 da CLT, que tem uma expressão muito singela. Ele afirma que, se não houver acordo entre as partes em audiência, caberá ao juiz, entre aspas agora, na verdade não existe mais juiz, e sim o desembargador do feito, o desembargador instrutor do feito, né, produzir as diligências necessárias para que o dissídio coletivo seja julgado adequadamente. Isso é o quanto basta, no meu entendimento, e no entendimento de uma parte considerável da doutrina, para que haja uma instrução probatória dentro do processo de dissídio coletivo. E a minha experiência profissional entende e certifica que todos os meios de prova devem ser utilizados para a adequada solução de um dissídio coletivo de trabalho. Afinal de contas, como é que as partes vão comprovar em juízo que exauriram a negociação prévia antes de suscitar o dissídio coletivo de natureza econômica, se não trazendo aos autos uma gama considerável de documentos que atestem essa negociação? Como é que as partes vão comprovar efetivamente a existência de aumento de produtividade na empresa se não houver um laudo pericial que demonstre que a produtividade efetivamente cresceu de um ano em relação a outro? Eu já tive um processo em que o oficial de justiça foi intimado a comparecer às dependências da Companhia do Metropolitano de São Paulo no dia de uma greve para certificar se teria sido cumprida uma medida liminar que determinava o funcionamento parcial do metrô durante a paralisação. Como é que você comprova efetivamente se houve ou não o funcionamento parcial da empresa
durante uma paralisação em atividades essenciais, senão através da certificação de um oficial de justiça ou através de um outro meio de prova competente para esse fim. Pois bem, nesse exemplo que eu dei, o oficial de justiça certificou que houve o cumprimento parcial da medida e foi com base nesta prova que eu consegui revogar uma multa aplicada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região ao Sindicato dos Metroviários, tribunal que julgou que não houve cumprimento efetivo da medida liminar que determinava o funcionamento parcial da empresa durante a paralisação. De tal sorte que todos os meios de prova em direito admitidos devem ser efetivamente produzidos no processo de dissídio coletivo para o correto e adequado julgamento do feito. Entretanto, é preciso que se diga que neste caso, no caso dos dissídios coletivos de trabalho, a parte não é obrigada a provar aquilo que lhe alega, diferentemente do que acontece com o processo individual. Imaginem uma reclamação individual, em que o trabalhador postula o pagamento de adicional de periculosidade. Ele precisa provar que trabalha em condições periculosas. Se ele não fizer esta prova, ele certamente perderá a ação. Imagina inversamente uma situação em que o empregador demite o empregado por justa causa sob a alegação de prática de falta grave. Se o empregador não prova a prática de falta grave, ele certamente perderá a ação, porque não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia. No processo de dissídio coletivo, as partes não são obrigadas a provar aquilo que alegam, até porque, de acordo com o artigo 864 da CLT, caberá ao juiz do feito, no caso ao desembargador instrutor do feito, requerer e determinar a produção das diligências necessárias ao julgamento do litígio. É óbvio que é conveniente que as partes produzam as provas necessárias à instrução do feito, mas elas não estão obrigadas a fazê-lo. E se deixarem de fazê-lo, isso não significa dizer que necessariamente o julgamento da ação lhes será desfavorável. Então essas são as observações que eu teria a fazer a respeito do processo de conciliação e instrução.